Olá, galera! Hoje nós vamos explorar o aplicativo Expedições. A tecnologia de realidade virtual e aumentada é uma das mais impressionantes da década. Graças a alguns dispositivos, é possível imergir em mundos virtuais com muito mais facilidade e que podem ser instalados no seu Android ou iPhone. Cada experiência é acompanhada de informações detalhadas. Dessa maneira, os estudantes aprendem de perto, permitindo ter maior familiaridade e facilidade com a matéria em questão. Então vamos agora viajar virtualmente com a gente de forma divertida em um tour pelo mundo das células e do DNA. Vamos nessa? O que é o Expedições? O Expedições é um aplicativo imersivo voltado ao setor educacional que alunos e professores usam para explorar o mundo em mais de 1000 tours de realidade virtual e 100 de realidade aumentada, utilizando a tecnologia como uma nova forma de ensino-aprendizagem para levar os estudantes para parques históricos, viagens no espaço, passear em locais famosos, mergulhar com tubarões, fazer um tour no mundo microscópico das células e muito mais, sem sair da sala de aula ou da sua casa. Ao acessar o aplicativo, você encontrará algumas abas auxiliares com temas que englobam diversas categorias e coleções de conteúdos que podem ser acessados como materiais de apoio. Você poderá escolher ainda entre tours de realidade virtual, necessitando utilizar dispositivos móveis e visores de realidade virtual para explorar virtualmente o conteúdo, ou tours de realidade aumentada, utilizando os dispositivos móveis para colocar os objetos no espaço da sala de aula ou da sua casa, permitindo que você veja e ande ao redor desses objetos em 3D, como se eles estivessem mesmo ali. Vamos agora realizar um tour pelo mundo das células. Ao explorarmos, repare que o aplicativo fornece descrições integradas, pontos para discussão e perguntas sobre o conteúdo que estamos acessando. Na aba Pesquisar Tours, digite uma palavra-chave que descreva o tipo de conteúdo que deseja acessar. A maior parte do aplicativo está na língua inglesa, então para encontrarmos o conteúdo com mais facilidade, vamos digitar a nossa palavra-chave em inglês. As células são a menor unidade dos organismos vivos. Tais organismos podem possuir apenas uma célula, como bactérias, ou apresentar mais de 37 trilhões de células, como as plantas, animais e seres humanos, com mais de 200 tipos diferentes. As células dos diferentes organismos possuem papéis especializados, onde as células vegetais diferem das células animais. Ambos os tipos celulares são eucarióticos, possuindo um núcleo delimitado por um envoltório nuclear, onde contém as informações genéticas de um organismo. Vocês sabem quais são algumas das possíveis vantagens que uma célula pode possuir por ter um núcleo? A membrana nuclear protege o DNA da célula da degradação de enzimas citoplasmáticas, radiação ultravioleta e outros fatores prejudiciais aos quais a célula pode ser exposta. Isso aumenta a eficiência da replicação do DNA, mantendo as enzimas necessárias por perto. Você pode dizer em qual célula estamos? Olhe bem à sua volta. Existe uma parede celular ou apenas uma membrana? Bom, você está em uma célula vegetal. A parede celular das células vegetais restringe a sua forma e o seu tamanho. Essa parede normalmente dá à célula uma forma retangular e é composta de carboidratos complexos, como a celulose. Tais carboidratos fornecem força externa à célula e proteção contra danos físicos e ressecamento. Existe uma variedade de organelas celulares presentes no citoplasma da célula vegetal, que é uma substância gelatinosa que preenche as células eucarióticas. Tais organelas são mitocôndrias, que são responsáveis por absorver nutrientes e criar energia dentro da célula. As plantas, por exemplo, obtêm a sua energia do sol, mas ainda precisam de mitocôndrias para converter os açúcares que produzem em uma forma de energia utilizável. Portanto, a função das mitocôndrias é produzir a energia que uma célula usa para operar e sobreviver. Segundo a teoria endossimbiótica,
As células eucarióticas evoluíram nas células procarióticas, onde algumas organelas, como as mitocôndrias, surgiram graças a uma associação simbiótica, sendo descendentes de organismos procariontes que foram incorporados à célula, vivendo assim em simbiose. Por tal motivo, as mitocôndrias têm o mesmo tamanho e formato que os procariotos, possuem sua própria membrana, ribossomos e DNA, que é circular e não empacotado em cromossomos e que são herdados apenas da mãe, e se reproduzem independentemente. O vacúolo central ocupa a maior parte do espaço das células vegetais, é um recipiente de armazenamento de água, nutrientes e alguns pigmentos. Quando uma planta murcha é porque o conteúdo de água em seus vacúolos é baixo. O cloroplasto só pode ser encontrado nas células vegetais e contém a clorofila química que é usada para criar alimentos a partir da luz solar, por meio do processo de fotossíntese, capturando a energia do sol e utilizando-a para transformar dióxido de carbono e água em açúcar. A fotossíntese libera oxigênio na atmosfera, que é essencial para todas as formas aeróbicas de vida. Assim como as mitocôndrias, acredita-se que os cloroplastos já foram bactérias simples, bactérias fotossintéticas neste caso, que foram incorporadas por células maiores para ajudá-las a energizar seu hospedeiro, sendo também circundados por uma membrana dupla de fosfolipídios e possuem seu próprio DNA e ribossomos. Os ribossomos são encontrados flutuando livremente no citoplasma ou cobrindo o retículo endoplasmático rugoso. São responsáveis pela síntese de proteínas, que é um processo necessário para todas as células. E em todas as células vivas, as proteínas são construídas nos ribossomos. O retículo endoplasmático possui a sua membrana contínua à membrana nuclear, podendo-se distinguir dois tipos de retículo, o rugoso e o liso. O retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos em suas membranas e atua na produção de proteínas, e o retículo endoplasmático liso tem a função de produzir hormônios e lipídios por meio de um sistema de túbulos cilíndricos. O complexo de Golgi ou aparelho de Golgi é responsável por armazenar, transformar e exportar as substâncias produzidas no retículo endoplasmático liso e rugoso. As células vegetais possuem um núcleo que protege o DNA. Tudo o que acontece na célula tem origem no material genético que vive no núcleo. A membrana nuclear é feita de uma dupla camada de moléculas de gordura e fosfolipídios. Repare que existem poros na membrana nuclear que permitem o movimento da informação genética na forma de RNA, de dentro deste centro de controle para as organelas do citossol. Agora, junte-se a nós neste tour para aprender mais sobre o DNA e o RNA, que estão presentes na maioria das células de todos os seres vivos. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula que carrega todas as informações necessárias para criar um organismo. Essa informação é uma herança genética, passada de geração em geração. O RNA, ou ácido ribonucleico, é o auxiliar do DNA. Ele carrega instruções do DNA para a criação de proteínas. As moléculas de DNA assumem uma forma de dupla hélice, semelhante a uma escada em espiral, contendo um código genético que determina a composição de todos os organismos vivos. Esse código utiliza 4 bases nitrogenadas que se ligam de uma maneira particular para dizer à célula quais proteínas produzir. Tais bases nitrogenadas são a adenina, guanina, timina e citosina, onde a adenina se liga à timina e a guanina se liga à citosina. As informações genéticas contidas no DNA é uma herança, ou seja, o DNA é passado de geração em geração em estruturas celulares chamadas cromossomos, que são as estruturas formadas pela compactação do DNA, que acontece por meio da associação entre o DNA e as proteínas histonas, que carrega todo ou parte do material genético de um organismo. Assim como o DNA, o RNA é um ácido nucleico que está presente nas células de todos os seres vivos. Na verdade, o RNA é como o DNA em aspectos importantes. As diferenças essenciais são que as moléculas de RNA incluem ribose em vez de açúcar desoxirribose e entre os nucleotídeos a timina é substituída por uracila.
O código genético armazenado no DNA é copiado para o RNA. O DNA permanece no núcleo, mas o RNA se move para os ribossomos. O RNA é então usado para fazer as proteínas. As proteínas são essenciais para a vida. São constituídas por longas cadeias de aminoácidos e são responsáveis por quase todas as funções celulares. Que viagem, né? Se interessou? Então baixe o aplicativo em seu celular, seja curioso e explore! Continue nos acompanhando e conte para a gente o que você deseja encontrar neste espaço, porque a gente está querendo muito saber o que vocês estão achando da nossa página. Curta, comenta, salve e compartilha. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!